Olá, meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai ter uma aula de concordância verbal. Concordância verbal acontece entre o sujeito e o verbo de uma oração. Existem, por exemplo, sujeito simples, sujeito composto e também tem verbos impessoais, que são verbos que não têm sujeito. Começando por sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo e, portanto, o verbo vai concordar com o sujeito. Por exemplo, a vida é combate. O verbo ser vai concordar com o núcleo do sujeito, que é a vida. Então, como a vida está no singular, o verbo também vai estar no singular. Outro exemplo. Capitu olhava-me com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Capitu é o sujeito, ela está no singular, e o verbo olhar também está no singular, porque tem que concordar com o sujeito. Outro exemplo é: chegou a noite sem estrelas. Repare que nessa frase o verbo vai aparecer antes do sujeito. O sujeito é a noite e o verbo é chegou, chegar. Então, como a noite está no singular, o verbo também está no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo também vai estar no plural, mesmo sendo sujeito simples, não sendo sujeito composto. Aí o próximo vai ser o sujeito composto, que é quando o núcleo é composto por dois substantivos ou mais. Por exemplo, o medo e a coragem travavam uma batalha silenciosa dentro dele. Tanto o medo e a coragem fazem parte do núcleo, e por isso o verbo travar vai estar no plural. Apesar do o medo estar no singular e a palavra coragem também está no singular, ainda assim, como são duas palavras, o verbo vai estar no plural. Outro exemplo é: a chuva e o vento castigavam as janelas da velha casa. A chuva está no singular, o vento está no singular, mas como os dois fazem parte de um mesmo sujeito e conjugam o mesmo verbo, o verbo castigar vai estar no plural. E existe também concordância atrativa, que é quando o verbo vai concordar com o último substantivo do sujeito. E nesse caso, o sujeito vem depois do verbo. Por exemplo, veio o ciúme, a suspeita, o desespero. O verbo vir está em terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com o primeiro substantivo que aparece, que é ciúme, mesmo que a suspeita e o desespero também estejam conjugando o mesmo verbo. Então é um sujeito composto, mas o verbo vai estar no singular. Outro exemplo é: entrou-lhe no coração a vaidade, o orgulho, a ambição. Tanto a vaidade, o orgulho e a ambição estão conjugando o mesmo verbo, que é entrar. Então, entrou está no singular, porque ele está mais próximo da vaidade. E por isso, é como se apenas vaidade estivesse conjugando esse verbo. Outro exemplo é: desceu sobre mim o silêncio, a ausência, o nada. Nesse caso, o verbo descer está concordando com o sujeito composto, silêncio, ausência, o nada. Entretanto, a concordância acontece apenas com aquele que está mais próximo, silêncio, que está no singular, e por isso o verbo também está no singular, desceu sobre mim. Por isso que essa é a concordância atrativa. Apesar de ser um sujeito composto, o verbo permanece no singular. E existe também sujeito composto por sinônimo. Nesse caso, são duas palavras fazendo parte de um mesmo sujeito composto, só que essas duas ou mais palavras são sinônimos. Então, por isso, o verbo também vai estar no singular. Por exemplo, a coragem e a valentia faltava-lhe naquele momento. A coragem e a valentia fazem parte de um único sujeito, mas como coragem e valentia são sinônimos, o verbo permanece no singular, mesmo sendo um sujeito composto. Por quê?
tanto coragem quanto valentia são palavras que têm a mesma denotação, têm o mesmo significado, e por isso, por uma questão de significado, o verbo permanece no singular. Outro exemplo é: a esperança e a fé sustentava-lhe a alma. A esperança e a fé são palavras quase sinônimas, e por isso o sentido da frase permanece o mesmo que o verbo esteja no singular. Outro exemplo é: a dúvida e a incerteza corroía-lhe o espírito. Dúvida e incerteza têm significados muito próximos, e por isso o verbo concorda apenas com a ideia de dúvida e incerteza, que são sinônimos, por isso que permanece no singular. Concordância por exclusão e inclusão. Isso também acontece, por exemplo, quando existem frases em que dois sujeitos, ou eles somam, e por isso o verbo permanece vai para o plural, ou eles são excludentes um com o outro. Uma ideia de inclusão é: não só a fome, mas também a sede corroíam os retirantes. O verbo corroer tá servindo tanto para fome, que é o sujeito, quanto sede, e por isso a ideia de fome e sede, elas se somam, por isso que elas são concordâncias de inclusão, e por elas se somarem, elas vão para o plural. Outro exemplo: não só a saudade, mas também o silêncio invadiram-lhe a alma. Saudade e silêncio também estão se somando, por isso o verbo invadir vai para o plural. Agora, a concordância por exclusão acontece quando duas ideias são excludentes e só uma vai concordar com o verbo. Por exemplo, nem o pai nem a mãe sabia do segredo. Nesse caso, pai é ou o pai ou a mãe, então algum dos dois. E por isso, como nenhum dos dois sabia, aí vai para o singular. E outra frase também é: ou a esperança ou o medo dominava-lhe o coração. Como é ou a esperança ou o medo, é um ou outro, e por isso que, independente de qual dos dois seja, vai estar no singular, porque se a esperança está no singular e o medo também está no singular. Como é só um dos dois que vão ser o sujeito do verbo, o verbo fica no singular. Aí existem também verbos impessoais, que são verbos que não têm sujeito. Esses verbos vão para a terceira pessoa do singular. Existem vários verbos impessoais, como bastava, fazia, chovia, todos esses verbos são impessoais. Mas o exemplo de frase que eu coloquei aqui são com o verbo haver, que é mais comum acontecer ter dúvida sobre esse verbo, e o verbo fazer, haver e fazer. Por exemplo, na frase: havia muitas vozes na sala, mas nenhuma dizia o que eu queria ouvir. Nesse caso, muitas vozes é o sujeito da oração, mas não é o sujeito do verbo, porque o verbo é impessoal. Então, muitas vozes está no plural, mas o havia permanece no singular, porque não existe uma relação de sujeito e verbo nessa frase. O verbo faz parte da frase, mas ele não é o sujeito da frase, e nem o muitas vozes é o sujeito do verbo. Outro exemplo é: havia lembranças demais naquela casa silenciosa. Havia está no singular, mas lembranças, que é o sujeito da oração, está no plural, mas as duas não têm concordância. Outro exemplo é: fazia frio e silêncio. O fazia está no singular em terceira pessoa. Outra frase também com verbo impessoal é: faz dias que não vejo o sol. Como o dias não está conjugando o verbo faz é impessoal, o verbo faz permanece em terceira pessoa do singular.
E é isso. Verbos impessoais, verbos sujeitos compostos e sujeitos simples.